Não foi Jesus quem disse? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Como é que Jesus nos convida a viver a vida em abundância? Prestando atenção em como ele viveu. Jesus viveu para fazer o bem. É o que o apóstolo descreve nos seus escritos. Ele só passou fazendo o bem. Por onde ele foi, ele fez o bem. Jesus construiu o céu aqui. Por quê? Ele restituiu a vida a quem estava perdido. Ele perdoou quem precisava ser perdoado. Ele curou quem estava doente. Despertou alegria nos corações entristecidos. Incluiu quem estava excluído. Então as pessoas que o escutavam eram libertadas por ele. Porque quando uma pessoa passa a pensar diferente, minha gente, a libertação aconteceu. Às vezes eu posso estar dentro da prisão, com a minha liberdade física completamente restrita. Mas se aqui dentro eu sou um homem livre, as grades nem as paredes podem me prender. A liberdade é aqui, é na cabeça. É na minha mente que eu construo a liberdade diariamente. Se vivo bem no dia de hoje, se procuro amar o meu semelhante, se procuro ser uma pessoa leve para mim e para os outros, porque eu sempre digo isso, quando sou pesado para os outros, eu sou 10 vezes mais pesado para mim. Se eu sou uma pessoa difícil para os outros, muito mais difícil eu sou para mim, que é comigo que eu preciso viver. Eu preciso conviver comigo diariamente. Então, quando eu me torno mais leve para mim, naturalmente eu fico mais leve para os outros. Porque nós só damos aos outros aquilo que a gente tem o hábito de se oferecer. Se eu sou justo comigo, serei com o outro também. Então, quando eu construo uma rotina boa, bacana, saudável, incluo ali uma atividade física, se procuro me alimentar, dormir direito, a rotina saudável, o viver bem o dia de hoje, acaba trazendo para o meu dia as características daquilo que eu quero na eternidade. Então, por isso que quem constrói a eternidade no dia de hoje, já começa a experimentá-la. Porque viver em paz com os outros e consigo é céu. Viver em guerra consigo e com os outros é inferno. É simples, você sabe disso. Não preciso nem ficar dizendo. Toda vez que você está dentro de uma contenda, de uma disputa, de um processo, né? Tem nada pior do que processo. Alguém está processando você, você está processando alguém. O contexto da justiça é pesado, é difícil, tira o sono. Isso é inferno. Então aquilo que nós estamos vivendo hoje, de alguma forma, nos indica o que será o nosso futuro na eternidade. Sobre ela eu não posso falar nada. Qualquer palavra sobre a eternidade seria imprecisa. Nunca morri. Nunca tive contato com quem morreu. A gente só tem as experiências teológicas, teóricas, que são reveladas na Sagrada Escritura, ou que nos ajudam a intuir o que será depois. Mas ninguém sabe dizer o que será. As nossas definições são sempre limitadas, porque esbarram na nossa inteligência. Agora, quando você pensa assim, viver bem o dia de hoje me ajuda a preparar o céu, é muito bom. É libertador, inclusive, porque a sua religião vai ter uma repercussão na sua vida. Você não fica esperando morrer para ter o céu. Você não fica esperando fechar os olhos para contemplar a eternidade. Não, você faz a eternidade ser aqui agora. Como? Construindo um dia a dia saudável, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, psíquico, espiritual. E a proposta cristã é justamente esta. A vida que você constrói aqui hoje vai repercutir na eternidade. A qualidade da vida que você está vivendo hoje é uma expressão daquilo que você quer. E Jesus, quando ele libertava a mente de uma pessoa, ele provocava nela o melhor. Ele retirava as amarras que o colonizador havia colocado. Que às vezes era um colonizador, né? Vamos usar a palavra colonizar.
O poder religioso opressivo, por exemplo, entra dentro da mente das pessoas. E às vezes é difícil você retirar uma pessoa de uma opressão religiosa. Jesus só passou fazendo o bem. Jesus encontrava as pessoas e provocava a vida nova nelas. A pessoa de Jesus é a nossa meta. Eu quero ser como Ele. Eu quero fazer o mesmo. Eu quero que a minha vida hoje seja uma expressão do céu que eu tanto quero. Quero fazer da minha vida o mesmo que Jesus fez com a dele. A experiência de transformar positivamente o mundo por onde nós vamos. Nós já falamos sobre isso aqui em outros momentos. Ao longo do mês de outubro, acho que foi no primeiro programa do mês, nós falamos sobre o poder negativo dos influenciadores na nossa vida. Quem influencia a sua vida? Os tais influenciadores digitais influenciam positivamente ou negativamente a sua vida, o seu dia a dia? Que vida você está vivendo? Em que mundo você está orbitando? São perguntas boas. Viver para mim é Cristo. Essa música é linda. Ela é comprometedora. Ela é um dogma de fé. Sim. Viver para mim é Cristo. Isto é, eu presto atenção em Cristo. Eu quero ser como Ele. Eu quero fazer as escolhas dEle, ter os sentimentos dEle, as palavras dEle, as ações dEle. E já amarrando este assunto, eu quero responder duas pessoas que, com as caixinhas de pergunta do Instagram, inclusive você preste atenção lá nos meus stories, se você não me segue, me siga, PE Fábio de Melo com L só, é isso só, né? PE Fábio de Melo. Duas pessoas me falaram sobre isso aqui. Padre Fábio, fale sobre a importância do batismo na nossa vida. Pronto. O batismo é quando, publicamente, a nossa família assume que o cristianismo será a nossa religião. O batismo é um momento público em que os pais, junto com os padrinhos, colocam a criança diante do altar e dizem: esta criança será consagrada a Cristo. Ela terá o caráter de Cristo, porque é isso que o batismo faz. Imprime o caráter de Cristo em nós. Nós nascemos com o caráter de Adão e Eva, marcados pela fragilidade. Lembra que em outro programa nós falamos da nossa fragilidade? A fragilidade, ela é compreendida como um pecado original. A palavra pecado às vezes dificulta a gente entender a fragilidade apenas como uma tendência ao pecado, mas é a definição que nós temos. O pecado original está em nós porque nos liga a Adão e Eva, ao erro dos dois, ao pecado cometido por eles da desobediência. Então tá bom, a criança nasce pertencendo à origem de Adão e Eva. Estão na raiz da sua história o pecado de Adão e Eva. Mas nós vamos colocá-la agora sob a graça de Cristo. Olha que lindo isso. Aí publicamente o padre celebra o batismo daquela criança junto com pais, padrinhos e assembleia. Por isso que o batismo ele sempre deve ser público, para que todos vejam o comprometimento daquelas pessoas com a educação cristã daquela criança. Ah, eu quero batizar na praia. Não, não é na praia que a sua criança vai ter a vida cristã dela. Na praia ela vai levar o cristianismo que ela pratica, porque aprendeu na comunidade. Então é na comunidade em que a criança está inserida, que ela vai crescer, que ela será batizada. Membro daquela comunidade. Batismo não é acontecimento social, minha gente. Muita gente acha que o batismo é só um acontecimento social. Não é não. É o momento em que vocês se comprometem a fazer a vida cristã daquela criança naquela comunidade. O batismo, a celebração, vai imprimir o caráter de Cristo naquela criança e ao longo da vida isso vai ser desenvolvido ou não. Porque o fato de ter sido batizada não é garantia de que o caráter de Cristo vai se manifestar nela, que depende das circunstâncias. Se eu não crio circunstâncias favoráveis à vida cristã daquela criança, o Cristo pode ficar ofuscado ali a vida inteira. É como você ter uma semente que você coloca num território infértil.
lembra da palavra do semeador? Aplica-se muito às graças do batismo. Se a semente não cai num solo fértil, e o que é o solo fértil? A vida familiar, a vida na comunidade, as pessoas que terão influência sobre aquela criança, inclusive a participação dos padrinhos. Padrinhos não são um par de vasos para enfeitar o altar. Não. Padrinhos são pessoas que se comprometem a ajudar na vida cristã daquela criança. Então, quando você tem a manifestação pública, você está dizendo ali, olha, nós vamos educar a nossa criança a partir dos valores cristãos. A educação da criança prezará para que as virtudes cristãs sejam internalizadas nela. Ela precisa ser solidária, amorosa, gentil, educada, virtuosa. Tudo aquilo que você viu em Jesus, você vai tentar colocar no caráter da criança. É educação. Educar não é fácil. Não é só soltar e deixar que o mundo ensine. Se você soltar seu filho hoje e deixar que o mundo ensine, meu Jesus, pode ser um desastre. Porque o mundo não está preparando bem as pessoas. Pelo contrário. Hoje há uma permissividade na sociedade assustadora. E nós estamos achando tudo isso normal. Não. É por isso que a educação cristã da criança terá que ser administrada pelos responsáveis por ela. E é interessante, gente, porque todo mundo pode ajudar. Como? Testemunhando. A melhor maneira de ensinar uma criança é dando a ela testemunho. A melhor maneira de educar uma criança para as virtudes cristãs é exercendo diante dela as mesmas virtudes. Se você fuma, o seu filho vê você fumando, a sua palavra pouco contará quando você disser a ele que o cigarro faz mal. A criança vai prestar atenção no seu exemplo. O nosso exemplo é que vai dar a ela os elementos para, numa primeira fase da vida, ela nos imitar, porque o desenvolvimento da vida cristã está muito associado ao desenvolvimento do juízo moral da criança. O desenvolvimento do juízo moral que Piaget, um grande especialista em biologia, que depois se tornou uma referência para a pedagogia, explicitou bem. Na primeira fase da vida, nós somos tomados pela anomia. Nenhuma regra para nós é possível. Não temos maturidade cerebral para entender o certo e o errado, a diferença entre o certo e o errado. Depois, na heteronomia, que significa o hétero, o diferente, significa que você vai prestar atenção em quem está vivendo diante de você. A criança imita o comportamento do adulto. Se ela está tendo modelos positivos, ela vai imitar o modelo positivo. Se ela tem modelos negativos, ela imita o modelo negativo. E depois ela entra na autonomia, que ela não depende mais do exemplo. Ela já cresceu. E por isso que às vezes dá tanto trabalho de converter um adulto. Porque ele já pegou as influências do passado. Já internalizou muito o que ele viu ao longo da vida. Que ele viu dentro de casa. Se na heteronomia, que é a fase que eles nos observam, nós não damos bons exemplos, fica difícil. Aí na autonomia não precisa mais, eu não preciso do outro. Eu sei o valor que tem. E é claro que você também pode questionar. É garantia de que todo mundo chegue à autonomia? Não, não é garantia não. Num mundo que nos infantiliza diariamente, é impressionante como nós estamos infantilizados, não é? É impressionante como as pessoas estão infantis, mesmo sendo adultas. Como é que você percebe a infantilidade? Em não ser capaz de tomar uma decisão sozinha, insegurança demais, não ser capaz de respeitar uma regra sem que alguém esteja vigiando. Se não tem ninguém vigiando, a gente quebra a regra. Isso é infantilidade, é heteronomia. Preciso do outro para validar em mim as coisas. Não. Autonomia é quando eu não preciso. Eu não preciso que ninguém me diga proibido pisar no jardim. Eu não preciso das placas. Eu olho para um jardim bem cuidado e naturalmente penso, não vou pisar nessa grama porque ela está muito bem cuidada. Se eu pisar eu vou danificá-la, eu vou passar pelo caminho de pedra.
Se eu atravesso é porque eu ainda sou, do ponto de vista moral, infantil. Não consigo respeitar a beleza do jardim. Aí, para finalizar, uma outra pergunta que foi o Siqueira. Ele perguntou: o batismo infantil é válido? Não precisaríamos ter uma consciência para esta decisão? Sim, por isso que nós temos pais e padrinhos tomando a decisão por nós. E depois, quando você é adolescente, você se crisma. Crisma é o sacramento que confirma o batismo. Siqueira, quando você foi crismado ali, em tese, não sei se aconteceu, você deveria estar consciente do que o batismo que os seus pais e padrinhos assumiram por você representava na sua vida, e você está dizendo se você quer continuar ou não. Se você se aproxima para ser crismado, eu vou entender que você compreendeu a vida cristã como um valor que você quer seguir com ele. Descobri um valor na vida cristã, quero continuar sendo cristão. Ou então, se honestamente você dissesse: não me identifico com Jesus, acho difícil demais o que ele me pede, gosto mais da outra religião. Aí você diz: não vou me crismar, não vou confirmar o batismo que um dia assumiram por mim, já que agora você é consciente, um homem livre, e pode muito bem dizer se você quer ser cristão ou não. Ser cristão não é obrigação. Ser cristão é uma escolha. Por isso que você tem que ter autonomia para decidir. Quando você era criança, alguém decidiu por você: vai ser cristão. Aí durante a sua infância tentaram colocar os valores cristãos em você. Se lá na adolescência você chegou à conclusão de que você não se identifica com aqueles valores, seja honesto, não confirme o seu cristianismo, vai viver em outra religião. Agora, se você confirmou, honre. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser Jesus de novo, mas é lindo quando conseguimos. A gente faz o céu ser aqui. Todos os valores de Jesus, até os ateus confirmam. Se todo mundo no mundo fosse cristão, se toda pessoa no mundo vivesse os valores cristãos, nem que não entrasse dentro da igreja, mas se vivesse os valores cristãos, o mundo seria um lugar muito melhor, em paz e sem guerra. Sim, onde o cristianismo de verdade está sendo vivido, ali existe harmonia, amor ao próximo, solidariedade, respeito e muita prosperidade espiritual, que é quando nós nos tornamos pessoas melhores e virtuosas. Que Deus nos ajude nesse propósito, derramando sobre nós a bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho.